No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Então você abre a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 até o 39. Mateus 10, 34, 39. O que o texto nos traz? Disse Jesus: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10, versos 34 até o 39. E eu venho trazer novamente essa mensagem, através dessa palavra que nós lemos. Por que é que nós devemos lutar, querido? E esta é uma pergunta que muitos fazem. Por que devemos lutar? São muitos os cristãos que hoje vivem no extremo conforto. E é claro que não querem ver esse conforto perturbado. E dizem: por que nós devemos lutar? Cristo não teve a completa vitória na cruz por nós? Então por que nós devemos lutar? Por que nós, os cristãos, deveriam lutar? Por que deveríamos nos tornar soldados e guerreiros? E muitos dizem: o que devemos fazer é reivindicar a vitória que Jesus venceu. E é esta a mensagem, queridos, que eu trago nesse momento. Então o texto que nós lemos foi esse. De Mateus 10, 34, 39. Nós vamos, na medida do possível, conversar sobre isso. Porque eu quero que você reflita no versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Isso contraria diretamente o evangelho de paz e de amor, que está sendo largamente difundido. Quando no verso 39, Jesus disse: quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então o cristianismo envolve violência. Se o praticarmos de maneira que Deus quer, a perda das nossas vidas não significa coexistência pacífica com o mundo. A Bíblia diz: eis que venho, ou eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, o quê? Prudente como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho. E eles e aos gentios, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Então nós devemos permanecer até o fim. Jesus certamente não nos promete uma corrida fácil, como muitos têm pensado e até pregado sobre isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nesse versículo, Paulo enfatiza que a nossa luta é no mundo espiritual. Em Mateus 10, 16 e 24, Jesus fala do mundo físico, das perseguições físicas. Paulo
Paulo, aqui em Efésios, ele enfatiza o mundo espiritual. Veja a diferença, meu querido. É bom a gente entender isso. Enquanto Jesus falou de perseguição física no mundo físico, agora Paulo em Efésios está falando do mundo espiritual. Claro, os dois estão ligados. Entretanto, em nossos dias e em nosso país, a perseguição não se faz intensa em muitas áreas. Mas não tenho dúvidas de que ela virá em breve. Enquanto isso, a nossa luta se dá no mundo espiritual. Você entendeu? Hoje, se fala do evangelho para cima e para baixo, se anda com a Bíblia para cá e para lá. Então, hoje, a luta é mais no âmbito espiritual. Claro, chegará um dia dessa perseguição. Então, por que nós devemos lutar? A resposta é óbvia. Porque Deus assim o quer. Muitos perguntam por que Deus quer que lutemos, quando Ele já lutou por nós. Naturalmente, que eu mesmo também muitas vezes fiz e faço essa pergunta. Porque tenho sofrido e perdido tanto por estar nessa batalha. Seria isso necessário? Então quero a seguir compartilhar a resposta que nos vai ser dada através do Senhor quando fazemos essa pergunta. A razão básica é porque fizemos um compromisso. Você compreende que, infelizmente, quando o evangelho é pregado em nossos dias, o que se ouve é: Jesus morreu pelos seus pecados, peça-o para perdoá-los e tudo será maravilhoso. Nada é dito que para ter seus pecados perdoados, você terá que se comprometer com ele. Então, durante muitos anos, tem sido pregado que a salvação é a única saída. Jesus faz tudo e você não faz nada, mas não é bem assim. Não foi o que Jesus disse, querido. As palavras dele foram que se você não tomar a sua cruz, não negar a si mesmo, e quem sabe, até mesmo morrer por causa da fé nele, você não será digno dele. Então ele diz que quem recebe a salvação é aquele que permanece fiel até o fim. Ele não fez promessa alguma de dar a salvação e a vida eterna àqueles que desistiram. Esse conceito é sustentado diversas vezes por Paulo no livro de Hebreus. Eu quero ler um versículo que vai dizer isso. Em Hebreus 3,14 diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3,14. Então, a salvação não é por obras, meu querido. Mas também não é simplesmente dizer: Jesus me perdoa, e continuar o mesmo caminho. Ela é o total, completo compromisso com Deus, com Jesus. Literalmente, nós nos vendemos a Deus da mesma maneira que as pessoas muitas vezes se vendem ao ocultismo, ao inimigo, ao satanismo. Somos, então, o que? Devedores. A pessoa, quando vai lá e faz um pacto com o diabo, fica sendo cativo do diabo. E quando você faz um pacto com Deus, um compromisso com Deus, você fica sendo devedor de Deus, para Deus. Então, querido, nós somos comprados e pagos por Ele, e não pertencemos mais a nós mesmos. Não temos mais qualquer direito, porque nós somos servos. É isso que quer dizer a palavra compromisso. E a palavra compromisso não é mencionada e nem praticada mais hoje em dia. Muitos nem mesmo sabem o que significa isso. Querido, compromisso não é só trabalho. Eu fiz. Nós estamos fazendo um monte de obra. Benção o trabalho. Que tá uma maravilha. Amém? Mas não é só trabalho. É um contrato que implica, literalmente, na venda de si mesmo. Paulo diz em Romanos que é um devedor. Romanos 1,14. Do mesmo modo que Cristo comprou o Paulo, Ele nos comprou. A salvação é uma venda. Jesus comprou e pagou por nós. Jesus comprou e pagou por nós. Será que nós conseguimos entender isso? Ele nos comprou. A salvação é uma venda, é uma transação, querido. O compromisso não é uma tarefa, é realmente uma venda. De outra maneira, pertenceríamos ao inimigo. Iríamos diretamente para o inferno. Se Jesus não compra a nossa vida, entendeu? Não há meio termo. O único escape foi através da venda. E que terrível preço Jesus pagou. Claro, não estou seguro de que algumas pessoas
vão entender isso. A proporção dos ataques satânicos parece depender diretamente do quanto estamos nesta venda. Isto é, do nível do nosso compromisso com o Senhor. Esta é a proporção. Quanto mais comprometido, mais nós entendemos o que significa ser vendido. Veja, Jó estava completamente comprometido e Deus conhecia o coração. Sabia do total comprometimento dele. Foi por isso que ele se dispôs a aceitar o desafio de Satanás, porque sabia que Jó não desfaleceria. Somente Deus sabe o grau do seu comprometimento com ele. Da mesma forma, o Pai sabia do compromisso de Jesus quando este estava na terra como homem. Jesus se comprometera totalmente com Deus ao extremo de morrer. E não somente isso, ele também sofreu terrivelmente por cada um de nós. Satanás odeia Jesus mais do que qualquer outra coisa, querido. Porque sabe que Jesus tem a propriedade legal do mundo. E logo, logo despojará Satanás do seu reino. Claro, nós não temos ideia da intensidade do ódio de Satanás por Deus. Mas a verdade é que, no instante que somos comprados por Jesus e nos tornamos sua propriedade, Satanás tem por nós o mesmo ódio que tem por Jesus. Está entendendo por que de sofrimento e por causa de provação? Está entendendo que esse evangelho fácil de prosperidade e riqueza não é o evangelho de Cristo? Está entendendo que esse evangelho que as pessoas andam falando que você vai ter, não é o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo é o evangelho de renúncia. Porque o mesmo ódio que Satanás tem por Jesus também tem por você, que é comprado por ele. Então esta é a razão. Porque no exato momento em que somos salvos, passamos a fazer parte de uma batalha fenomenal. Satanás planeja nos destruir e Jesus já nos advertiu. Veja, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Está no Evangelho de João, no capítulo 15. Então, são dois pontos importantes. O primeiro é que Jesus está dizendo que no instante que nos identificamos com Ele, quando nos tornamos sua propriedade, o mundo passa a nos odiar da mesma forma que odeia Jesus. Isso porque o mundo está sob o controle do maligno. O segundo ponto é o que as pessoas dizem. Por que eu deveria sofrer ou morrer se Jesus já sofreu e morreu por mim? Assim, o sofrimento não é necessário para mim. Mas o que Jesus disse foi: digo a vocês que o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Aí está a resposta, porque muitas vezes nós somos tendenciosos a voltar ao nosso pecado. Porque o demônio sabe da minha e da sua fraqueza. Naquilo que você é forte, ele não te tentará. Mas naquilo que você é fraco, te tentará a vida toda. Porque mais cedo ou mais tarde ele acaba tendo êxito. Então é bom a gente saber disso, porque Deus sabe que nós somos invulneráveis. E que nós precisamos depender tão somente dele. É o que Jesus está dizendo. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Querido, quem quer que seja que diga que não precisa sofrer, porque Jesus já fez tudo na cruz, está realmente afirmando ser o maior do que seu mestre. E nesse caso, o mestre em questão é o próprio Jesus Cristo. Então essa pessoa está totalmente contra a palavra de Jesus. Ser cristão é ter vida de sofrimento, sim. A doutrina, nenhum sofrimento e saúde e riqueza, que tem sido ensinado em muitas igrejas hoje em dia, é doutrina de demônios. E não há outra classificação para ela não ser esta. O evangelho não está sendo apresentado de maneira como deveria ser. Quantas vezes você já ouviu o seguinte: você pode receber a salvação, mas somente sob uma condição, que esteja totalmente comprometido com Cristo. Integralmente vendido a Ele. Não pertencerá mais a si mesmo e não mais terá o direito a coisa alguma. Você se tornará um servo.
estará, na verdade, assinando a própria morte, porque Satanás odeia e tentará matá-lo. Terá que abrir mão da sua vida aqui para receber a vida eterna e a cidadania no céu, querido. Quantos pregadores você conhece que apresentam o evangelho dessa maneira? Fale aí pelo menos 20 para mim. Não tem. É bênção, é o milagre, agora é a sua vitória. Mas e o sofrimento? E a vida de renúncia? Então nós devemos entender que quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Mestre, estamos também aceitando a cidadania celestial e a morte aqui na terra. Pessoalmente, não acredito que recebamos a salvação sob quaisquer outras condições, a não ser essas que eu estou dizendo. Por todo o Evangelho, meu amado, ordena-se o total comprometimento com Jesus. Então eu fico receoso que na altura já desta colocação, dessa mensagem, muitos já estão descobrindo que não foram realmente salvos, nem salvas. Porque o verdadeiro evangelho nunca foi apresentado por completo. É um engano, quando a pessoa entra na igreja, você leva lá na frente e fala se converteu, é um engano. Ele sentiu a presença de Deus. Talvez ele sentiu o poder de Deus, mas a conversão é a vida toda. Por isso que muitos que se disseram convertidos hoje não estão mais. Sabe por quê? Porque não lhe apresentaram. Eu não estou dizendo que é culpa desse amado, dessa amada, mas eu estou dizendo que o evangelho não lhe foi apresentado por completo. Apresentaram as partes que nos empolgam. Apresentaram as partes que nos motivam, mas não falaram de sofrimento, não falaram de dificuldade, de renúncia a vida toda, não falaram de cruz. Não apresentaram por completo, entende, querido? A salvação nunca pode estar separada da guerra. A verdadeira salvação colocará você em conflito direto com Satanás. Sei que o meu conflito começou quando eu aceitei Ele como meu suficiente Salvador. Quando eu entendi que eu precisava me render à suficiência de Cristo. Ali começou uma batalha. Muitos tabus precisaram ser jogados fora. Muitos tabus precisaram ser jogados fora. Eu precisei voltar, rever. E se você me perguntar hoje, Rodolfo, e as lutas estão no limite das minhas forças. E não são poucas as vezes que eu preciso mergulhar na graça do Senhor, para Ele me sustentar. Porque as lutas são deveras enormes. Não é nada fácil. Então, cruz, querido. Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu Deus, que palavra! Então eu declaro a você que a cruz é um instrumento de morte. Ela não só se refere às lutas aqui, mas significa literalmente a nossa morte. Por isso que ele diz, pegue a sua cruz. Então, o que exatamente é esta morte? Significa que quando fazemos o nosso compromisso com Deus, também nos comprometemos com tudo o que nos diz respeito. E com tudo que diz respeito a Ele. Isto é, todas as coisas foram entregues em suas mãos. Sei que desde o exato momento em que fiz a entrega, Satanás poderá pedir, como no caso de Jó, e Deus poderá entregar-lhes essas coisas. Para mim morrer diariamente, querido, significa a perda de tudo que eu amo sobre a face da terra. É claro, Deus não exige isso de todos, porque a maioria das pessoas não estão dispostas a este tipo de comprometimento. Não estão dispostas a tomar a cruz. Por isso muitos vivem aí
na superfície. Na superfície do Evangelho. E esse é um problema, porque muitas pessoas estão morrendo. Porque vivem na superfície do Evangelho. Porque vivem, não se colocam totalmente dependente do Evangelho. Mas ficam na superfície. E muitos estão morrendo. Uma vez comprado por Cristo, nos tornamos estrangeiros nesse mundo. A nossa carne vai pular para a gente voltar à vida velha. Na área da sexualidade, das tentações, da pornografia, das piadinhas. Em todas aquelas áreas, principalmente naquelas que fomos escravos no mundo. Ou nós pensamos que aceitar Jesus, aí é um mar de rosas. Aí é tudo tranquilo. Não, é muito mais difícil. Não é fácil forjar o cristão. O cristão ele é forjado na fogueira, nas provações. Ele nada contra a corrente o tempo todo. Então, a minha sugestão é que a gente dê uma olhada na nossa vida. Se você estuda, dê uma olhada na sua carreira profissional, que envolve os amigos que você anda, a família que você constituiu, o futuro dessa mesma família, o futuro do corpo. Dê uma olhada em tudo aquilo que te envolve, meu querido e minha querida. Porque essa entrega nunca vai ser fácil. Quantas coisas nós entregamos para o Senhor, porque não eram dificuldades lá no mundo, era facilidade, então nós entregamos. Mas as coisas difíceis, como eu já disse, na área da sexualidade, na área da vaidade, na área das impurezas. Quantas das vezes nós, lá no mundo, fomos escravos de Satanás nessas coisas. E agora nós fomos alcançados pela graça de Deus. E o que acontece? Agora todas essas coisas são lançadas com facilidade sobre nós. E nós muitas das vezes não conseguimos suportar esse tipo de provação. E é nessa hora que o cristão é forjado. Ele não é forjado quando ele está lá no monte adorando. Ele não é forjado quando ele está pregando. Ele não é forjado quando ele está ministrando. Não, ele é forjado quando ele está lá no seu trabalho. Ele é forjado quando ele está lá nas suas dificuldades, na sua casa, nas suas tentações. Ali que ele é forjado. Oh Deus! Ali que o compromisso aparece. O compromisso não aparece nos grandes eventos cristãos. Hoje é muito fácil reunir multidões para ver show cristão. Não, nem estou dizendo que isso é errado, mas não é ali que você é forjado, meu querido. Nós somos forjados quando nós sentimos na própria carne o homem velho gritando para que a gente volte ao pecado. Então, eu e você, nós não cresceremos realmente na fé se nós não fizermos um compromisso. Já que a fé é puramente um dom de Deus, então você poderá fazer, primeiramente, o compromisso. Claro, os dois estão fortemente relacionados. Assim que através dos testes você permanece firme, a gente se convence de que Deus dará a você mais e mais fé, e você vai prosseguir. A sua fé crescerá e se fortalecerá. A fé, na verdade, a afirmação. Fiz um compromisso, assumi um contrato e vou cumprir a minha parte. E são nas horas mais difíceis que esse contrato vai fazer a diferença. Não deve permitir as dúvidas de Satanás em sua mente. No que se refere ao seu compromisso, atire longe, renuncia quando ela vem. Imediatamente você precisa entender que enquanto está sendo tentado e testado, tudo o que acontece no mundo físico reflete no espiritual. Oh, meu Deus! Guarda isso. Tudo o que acontece no mundo físico reflete no espiritual quando você está sendo testado e tentado. Por exemplo, se Satanás chegar diante de Deus e pedir algo, e Deus permitir, por exemplo, como no caso de Jó, pediu tudo que ele tinha. E o que acontece? Jó permaneceu firme. Então, se acontecer com você uma provação, perdas até de pessoas queridas, e você permanecer firme, glorifique ao Senhor. Você está crescendo em fé. Mas não é o que tem acontecido. Nós estamos percebendo que na hora da bênção, é bom ser do Senhor, mas na hora da provação, muitos de nós somos tentados a ir embora.
a dizer para Deus, não dá, o Senhor não conseguiu fazer na minha vida. Claro, nós colocamos nome nisso tudo. Nós falamos que foi fulano, beltrano, ciclano, que fez, que não dá mais, que essa igreja, que esse ministério, que esse grupo, que esse irmão, que essa irmã. Nós colocamos nome, mas a verdade nós estamos dizendo no mundo espiritual para Cristo, Satanás venceu. Então, querido, Jó perdeu todas as coisas de uma só vez. Você quer ver uma pessoa que tem provação ao extremo? Passe na frente da casa de Jó. Leia o livro de Jó e faça esse tipo de sugestão interior. Passe na frente da casa de Jó e você vai entender o que é provação. Normalmente Satanás não trabalha dessa maneira, tirando tudo de uma vez. Ele vai tirando aos poucos, uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas no caso de Jó, ele tirou tudo de uma vez. E o que aconteceu? Jó permaneceu firme. No nosso caso, ele vai tirando algumas coisinhas, nós vamos arrefecendo. Imagina se Deus permitir que tire tudo de uma vez. E veja, tem muitas perdas nossas que são materiais e a gente abandona o mundo espiritual. Não foi o que eu disse? Coisas materiais refletem no nosso mundo espiritual. Às vezes a pessoa perde o emprego, abandona o Senhor. Às vezes a pessoa cai numa fraqueza, abandona o Senhor. E não seria o contrário? Deveria ser o contrário. Aí que nas horas difíceis que eu deveria me agarrar ao Senhor. Devemos lutar, querido. Não adianta ficar dependendo de receitas prontas, de simpatias, de coisas pré-fabricadas, como se fosse uma oração repetitiva. Vai dar certo, vai dar certo. Não, querido, é todo dia, todo dia, todo dia. Como diz Carlos Roberto, todo dia o pecado vem. Todo dia. Mas o pecado vem, Deus já está com você. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, aleluia. As pessoas dirão, você está realmente muito ruim, está sofrendo muito, mas Isaías vai dizer, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E o que aconteceu a Jó? Depois de todo o sofrimento porque passou, o que realmente aconteceu a ele? No meio de tanta aflição, Jó teve um vislumbre de Deus, e assim nada mais importava. Uma vez que ele teve um relance do próprio Deus, ele não mais se importou com o que aconteceria em sua vida. No livro do Apocalipse, quando diz que Deus enxugará de nossos olhos as lágrimas, querido, isso é algo incrível. Deus é tremendamente maravilhoso e maior que qualquer coisa que possamos imaginar. Deus é puro poder, puro amor, pura justiça, pura santidade, pura grandeza e pura beleza. Com apenas um vislumbre dele, os nossos relacionamentos e tudo mais que diz respeito a nós se tornam insignificantes. Nada tem mais importância quando nós temos um vislumbre de Deus. Então, veja o livro de Jó que diz, Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, de 1 a 6. Note aqui, querido, o que Jó fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E você está entendendo a experiência que ele teve, porque ele foi fiel. Ele só ouvia, mas ele foi fiel, agora vê. Querido, talvez você não esteja vendo Deus. Você só está ouvindo aqui, ouvindo ali. Então, é isso que você tem agora. Se agarre, porque você ouve hoje, mas amanhã você vê. Aleluia. A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou.
Entretanto, quando Jó teve aquele vislumbre, como na verdade ele é, nada mais importou. Apenas não mais importou com aquilo. Então a minha oração é que Deus se revele como Ele é, tanto para mim como para você. Porque não saberíamos como agradecer tamanha bênção. Deus chama diferentes pessoas para tipos diferentes de serviço. Contudo, todos seremos um dia atacados terrivelmente por Satanás. Talvez você está nesse tempo. Talvez você já teve aquele tempo de lua de mel espiritual com Deus. Tudo era maravilha, mas talvez hoje você está só. Numa luta interior terrível, que você ora e parece que a sua oração chega no teto e volta. Talvez você esteja nisso, meu querido. Mas é isso que você tem, então permaneça nisso. Permaneça nisso, porque Satanás, ele está lutando para você desanimar. Mas quando esse dia chegar, querido, o dia da provação, que talvez você já chegou na tua vida, será preciso que eu, você, estejamos preparados e firmes para lutar. Se o fizermos, permanecendo fiéis até o fim, o Senhor nos dará a coroa da vida e teremos a indescritível bênção de ver Deus como realmente Ele é e toda a sua glória. Foi isso que aconteceu com Jó. Apocalipse 21, 3, 4 vai dizer: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 3 a 4. Querido, eu estou falando aqui, não é de algo que poderá, que, olha, de repente não vai acontecer. Eu estou dizendo de tempos que chegarão na nossa vida. De provações que se dão no campo espiritual. Talvez eu, você, éramos pessoas atiradas na palavra de Deus, atiradas na oração, atirados em missões, atirados em consagrações, ao extremo, e nós tivemos experiências fantásticas com Deus. Nós tivemos momentos, gente, que a gente não esquece, que muitas das vezes voltamos a comentar com outras pessoas. Naquele tempo, naquela época, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas hoje a realidade é outra para muitos. É seca. Você cava, mas não jorra água. Você cava, mas não brota água, porque é um tempo difícil, querido. Talvez você esteja debaixo desta situação tremenda de dor, de provação, de seca espiritual. E que não vai ser tirada enquanto não chegar o tempo. Então, há duas posições a ser tomadas. Você tem que escolher. Ou se entrega, desanima, e o diabo toma conta, ou enfrenta, orando mesmo na sequidão, lendo, nem que seja lendo a Bíblia morrendo de sono, morrendo de preguiça, luta. Não tem outro jeito, não vai vir, eu quero dizer para você, não vai vir ninguém que tenha muita unção de orar e vai sair esse problema da sua vida. Não vai ter. Não vai ter uma palavra mágica que vão falar para você e esse problema vai passar. Não vai ter uma simpatia que vão fazer para você e você vai acordar no outro dia que é tudo mil maravilha. Não vai ter. Saia dessa ilusão. O tempo que chegou é o tempo difícil. Nós não estávamos pedindo para Deus nos formar. Nós não pedimos para Deus nos forjar, nos fazer homens e mulheres novos, santificados. É esse o tempo. E nós não estamos querendo aceitar. Estamos trocando o evangelho verdadeiro difícil, de pobreza, de renúncia, de porta estreita. Estamos trocando por um evangelho de barulho, por um evangelho de Pentecoste sem doutrina, sem liderança, sem submissão às lideranças. Só de barulho. Só de hinos maravilhosos. Mas a minha e a sua vida pode ser, querido, que não esteja mostrando Cristo para ninguém. Estamos sendo iludidos.
Estamos sendo enganados, mais uma vez, pelo pai da mentira. Está tudo muito bem, eu estou trabalhando, eu estou comendo, estou pagando minhas contas, Deus está abençoando. Quem disse? Quem disse que se resume aí a nossa fé? Quem disse que isso aí é garantia de salvação? Porque quando começa a faltar, a gente começa a reclamar. Quando começa a faltar na mesa, faltar no campo espiritual, nós começamos a reclamar e começamos a ameaçar Deus. Se eu não ameaço com palavras, eu ameaço com a vida, vou desistir, vou parar. Está muito difícil. Não, isso não está certo. Vou mudar de ministério. Tal pessoa não me aceitou. E na verdade nós estamos demonstrando para Deus que nós não queremos as provações, que nós não queremos nos santificar pela porta estreita, nós queremos só a alegria, nós queremos só a facilidade, nós estamos vendo a porta larga e a porta estreita, e o Evangelho diz, optai pela porta estreita, mas nós queremos entrar pela larga, nós não queremos nos aproximar da estreita, por isso que nós vamos dando vazão ao mundo, e o mundo vai voltando, o mundo vai entrando na nossa vida, vai entrando na nossa história, e vai querendo apagar aquilo lindo que Deus já fez. Nós temos oportunidades, queridos, para voltar. Mas eu vou dizer para você, talvez vai demorar. Talvez demore muito tempo para voltar à mesma situação de quando você se converteu. Que era fácil renunciar, que era uma sede imensa para fazer. Talvez você vai voltar e vai voltar pequenininho. Talvez eu e você temos que voltar e voltar humilde, pequenos, silenciosos, até o momento de Deus na nossa vida. O trabalhar de Deus, na verdade, ele acontece no interior, querido. Não é no externo, não é no barulho que fazemos, mas é no quebrantamento interno. Porque eu dobrar o joelho, eu posso dobrar aqui, no estúdio. Eu posso chegar na minha igreja, como é hábito, da gente se ajoelhar e fazer uma oração. Isso não me custa nada. O duro é quebrar o homem velho que está latejando aqui dentro. O duro é quebrar o meu coração, que tem tendências às coisas do mundo. É esse quebrantamento que nós estamos esquecendo. É esse quebrantamento que exige, meu Deus. É esse quebrantamento que tem exigido de nós algo em comum. Só por Deus. Por isso, nesse dia, nós temos a oportunidade de voltar. E voltar mais amadurecido. De voltar mais confiante. De voltar mais pé no chão. De voltar com visão de longo alcance. E entender que essa barulhada de pentecostalismo para lá e para cá, isso não tem ajudado em nada. Isso só tem roubado o nosso tempo. Isso só tem nos tirado da presença de Deus. Isso tem realmente nos desarmado. Quando ficamos muito empolgados, nós perdemos a visão. Quando nós ficamos muito inquietos espiritualmente, nós acabamos perdendo a visão da guerra espiritual. E quando nós percebemos, já não estamos mais na graça. Porque nós fomos no embalo, nós não observamos. Meu querido, eu não servi ao serviço militar. Mas pelo pouco que a gente conversa com alguns colegas e amigos, há toda uma preparação para se entrar num combate. Sabe? Há cuidados, há treinos pesados, para que se porventura algum dia aquele soldadinho, aquele soldado, aquele tenente, aquele major, aquele capitão, aquele soldado de frente de batalha tiver que partir para um campo de batalha, ele já tem que estar forjado. Exército lembra exercício, não lembra? Exército lembra exercício, exercitação, exercitar-se. Lembra muito isso. Estar preparado, se preparar. Claro, a gente é acolhido num ambiente cristão, que gostoso, porque todo mundo nos abraça, todo mundo nos acolhe, todo mundo nos elogia. Claro, isso dá uma moral para a gente, isso é importante, mas não podemos esquecer que nós carregamos um monte de feridas, um monte de fraquezas,
um monte de partes da nossa vida que são vulneráveis e que precisam ser tratadas assim, que não podem ser ignoradas, que não podem ser deixadas de lado. Precisamos ser tratados, ser curados, ser cuidados. Há um esforço. Precisa ter uma equipe, precisa ter um trabalho, precisa ter conscientização que nós precisamos ser tratados. Frente de batalha não é qualquer coisa, meu querido. Eu quero dizer para você que realmente já admitiu, não dá mais. Parou de lutar. Volta. Começa. Toma ânimo. Pede ajuda. Meu Deus. Será que se você pedir ajuda a Deus, Deus não vai te ouvir? Será que você se prostrar, fazer uma oração que saia do fundo do seu coração, dizendo para Deus, eu não estou conseguindo, não estou tendo jeito. Me ajuda, Senhor, porque eu quero. Eu cansei de ser vergonha do Evangelho. Eu cansei de ser uma contra-testemunha do Evangelho. Eu cansei de ser um espetáculo na mão de Satanás. Chega! Eu quero lutar, Senhor, me dá as armas e ferramentas. Eu sei que eu errei, eu sei, Senhor, que eu te abandonei. Eu sei, Senhor, que eu voltei à lama, mas eu quero fazer uma oração sincera, Senhor. Me ajuda. Será que Jesus vai te ignorar, meu querido, minha querida? Será que o tempo já acabou? Não. Graças a Deus, ainda estamos num tempo de reconciliação para voltar a lutar. Eu não estou dizendo para você sair na frente de missão pregando, arrebatando almas. Se tiver que fazer isso, Deus vai te enviar, aleluia. Mas Ele nunca vai nos enviar se nós não estivermos dentro do seu exército, nos exercitando, lutando ferozmente. Eu quero dizer, lutando ferozmente contra as nossas debilidades espirituais, que são muitas, vamos dizer a verdade. Se alguém tem olhado para mim e para você e achado que somos pessoas santas e perfeitas, elas estão tremendamente erradas. Nós dependemos da graça do Senhor o tempo todo. E não dá para ser diferente. Não dá para dizer outra coisa. Dependemos, somos necessitados, somos dependentes, Senhor. Por isso que devemos lutar até o fim. Essa palavra de que o seu nome já está no livro da vida, de que meu nome está lá no livro da vida, ela não é bem simples assim. Ela não é bem simples assim. Porque nós temos uma vida toda, enquanto Deus estiver nos dando fôlego, então nós estamos no combate. Então nós estamos sendo forjados. E não existe o melhor nem o pior. E não existe aquele que está lá em cima, que tem autoridade, que é isso, que é aquilo. Não existe nada. Diante de Deus somos todos iguais. Por isso, querido, por que não? É o seu problema que te impede, meu querido, minha querida. Mas é o problema. O problema é a via. Meu Deus. Tome a sua cruz. É o problema. O problema é a via da santidade. Então tá bom, vou continuar no problema. Não, é lutar contra ele. Mas eu não consigo justamente, porque quando a gente admite que não consegue, é a partir daí que nós vamos experimentar Deus. Agora eu quero que você entenda, eu estou encerrando. Você entra no problema e você fala para Deus, Deus, é aqui o problema, eu não consigo. Então é a partir daí que você vai conhecer Deus e vai esquecer essas experiências emocionais que fazem chorar. Ai, estou sentindo um arrepio, é Deus. Mas lá no problema, que você não consegue vencer. É ali que quando você conseguir passar, quebrantado, e com o livramento de Deus, então quando você for testemunhar, você vai testemunhar a sua experiência com Deus, que não tem nada a ver com essa barulhada que tem acontecido aí, e com esses testemunhos de que Deus deu casa, apartamento, Deus fez eu ficar rico, Deus só curou, Deus só libertou, Deus me deu esposo, Deus me deu esposa, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Mas é a hora que nós for enfrentar qual é o problema? É X. É aqui que eu vou chorar.
É aqui que eu não consigo, Deus. Estou sendo sincero. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Por misericórdia, paz. Vai comigo, Deus. Vai ser difícil, mas vai. Eu sei, Pai, vai ser difícil, vai ser algo tremendo, mas é aqui que eu quero te experimentar. E esta é a luta, meu querido. Rodolfo, mas como você pode falar uma coisa? Querido, eu só falo, eu procuro falar aqui no programa aquilo que realmente eu tenho experimentado. Lutas ao extremo. Acabou aquele negócio de emocionalismo. Acabou. Chega. Isso não deixa a gente vencer. São momentos emocionais que a gente acha que é Deus agindo. Quando chega um momento difícil, a gente cai. Por quê? Porque a gente ficou no emocionalismo, no sensacionalismo, no show business. A gente ficou ali. A vitória é minha, o canto da vitória. Mas a gente não experimentou a luta, a cruz. Jesus está na sua cruz. Então, quando a gente começa a passar pelo mar da dificuldade, da luta contra as nossas próprias tendências, e vai prevalecendo com muito sacrifício e esforço, você vai sendo forjado. Você vai sendo forjado pelo próprio Espírito de Deus. E aí você vai entender que o Evangelho é muito mais do que tem sido divulgado a longa escala no nosso mundo. Lute. E se não estiver aguentando mais, mergulhe na graça de Deus e diga a Ele: agora eu não tenho mais força. Eu preciso que o Senhor me conduza agora. Senão eu vou perecer, meu Pai. Que Deus abençoe, meu querido, a todos nós. Que Deus nos dê força, que tenhamos intimidade com Ele. E assim, vencer. Porque Ele está voltando. Ele sabe que não é fácil para ninguém, que não existe esse evangelho de prosperidade. Isso é mentira. O que existe é um evangelho que exige. Eu não vou falar que exige o máximo. Vou falar que exige tudo. Tudo. Por isso que é difícil. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.